Nós vemos aqui, esta noite, em nome de Jesus Cristo, pregarmos a palavra de Jesus em nossa vida. Há momentos em que nós estamos diante de um mar bravio, de tempestade forte. Às vezes, nossos olhos, nossa visão, estão ofuscadas pelos momentos difíceis que passamos. Mas o importante é nós crermos que Jesus Cristo está diante de nossa vida e que em nome do Senhor Ele pode acalmar a tempestade e mudar a vida e a nossa história. E nessa pregação desta noite vamos falar sobre a importância do avivamento e aprender com Jesus Cristo de como nós devemos nos comportar na vida. Porque nós às vezes pensamos que estamos perdidos, abandonados, esquecidos. Mas o Deus é um Deus de poder. O Deus que eu creio é um Deus de promessas. O Deus a quem eu tenho servido é um Deus fiel. E todas as coisas pode naquele que me fortalece. Despertamento, renovação, vigor, ânimo são palavras que vêm à mente quando pensamos em avivamento. Mas por que Deus precisa avivar-nos se já temos em nós o Espírito que nos foi dado quando cremos e confessamos Jesus como nosso Salvador e Senhor? Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, porque todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Segundo, porque no meio da caminhada cristã, após lutas, problemas e adversidades, podemos ficar cansados e abatidos. Então precisamos clamar a Deus como fez o profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a fim de que não começamos a abrir mão de nossa fé em Cristo, não darmos lugar à nossa carne e os nossos padrões mundanos, bem como vencermos as estatutas ciladas do diabo. Terceiro, porque Jesus breve virá. A qualquer momento, a trombeta soará e a igreja será arrebatada para encontrarmos com o nosso Senhor. Precisamos buscar a renovação espiritual para subirmos com os salvos, como fizeram as virgens prudentes na parábola contada por Jesus em Mateus 25. A renovação espiritual é uma necessidade urgente de todo cristão que deseja manter-se em pé diante de Deus, aparar as arestas de sua vida, não esfriar na fé e vencer os constantes desafios que surgem durante a nossa jornada nesta terra pelo poder do Senhor. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus agindo na vida do seu povo e trazendo avivamento para quebrar cativeiros, trazer cura, restauração e comunhão com Ele. É preciso que observarmos a história de Israel em momentos-chave, como quando Deus ungia líderes para guiar e orientar seu povo e chamá-lo de arrependimento. A diferença é que na época o Espírito Santo ungia pessoas ou grupos específicos e trazia o avivamento ao seu povo por intermédio deles. Mas a partir do Pentecostes, que se sucedeu à morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Espírito Santo veio sobre todos os cristãos reunidos no cenáculo, sobre a multidão para a qual o apóstolo Pedro pregou, e sobre todos aqueles que creem em Cristo como selo, uma garantia da salvação e um revestimento de poder em cumprimento à promessa de Deus em Ezequiel.
Nos capítulos 2 e 4 de Atos, está registrado o maior avivamento de todos os tempos, o derramado do Espírito Santo na igreja primitiva, que permitiu que ele evangelizasse todo o mundo antigo. Atente para o relato de Lucas, em Atos 2, versículos 1 a 6. Capítulos 14 e 19, dos versículos 21 e 33, que diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não são embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. De sorte que, sendo Jesus exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouvis. Qual é o resultado desse avivamento? Comunhão, unidade e ousadia para anunciar o Evangelho com graça, poder e muitos sinais, que Deus estava no meio do seu povo, salvando e operando milagres. É isso que está subentendido no Atos 2, 42 a 44, 46, 47 e capítulo 4, dos 31 a 33. Avivamento é fundamental para cada cristão. Sem vida, comunhão, graça e poder, não há como ser um testemunho de Jesus e levar outros ao conhecimento da verdade. Busquemos, pois, o avivamento espiritual para a glória de Deus. Até agora nos conscientizamos da importância do avivamento. Mas quais são as condições para que Deus avive um filho seu e sua igreja como um todo? São pelo menos 5. Ter o desejo de ser avivado, ser obediente ao Senhor, buscar o avivamento por meio da oração, do jejum e estar aberto às mudanças que o Senhor irá fazer na vida de cada um de nós. Em primeiro lugar, o avivamento não pode acontecer quando no coração do povo de Deus não existe o desejo,
a vontade de participar de um despertamento espiritual e voltar ao propósito inicial de Deus para a sua igreja. E como se sabe que uma pessoa tem vontade de alguma coisa? Por suas atitudes. Apenas afirmar que deseja um avivamento não basta. É preciso caminhar em direção ao que se deseja, tendo atitudes concretas. É isso que percebemos na exortação de Jesus à igreja em Efésios. Assim diz Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependei-vos, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Em segundo lugar, o avivamento real só pode ocorrer na vida daqueles que se submetem a Jesus Cristo. Essa é uma atitude concreta para que se aviva. Não há avivamento genuíno sem obediência a Cristo. Em Lucas 24:49, o Senhor instruiu seus discípulos, dizendo o seguinte: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Se eles não tivessem obedecido essa orientação de Jesus, não teriam recebido aquele derramamento de Espírito registrado em Atos 2. Em terceiro lugar, é necessário um avivamento genuíno, produzido por Deus, e não mero barulho ou imitação de que Deus está realizando em outras nações por meio da igreja, por mais admirável que isso nos pareça. O Espírito Santo não trabalha sempre da mesma forma. A Bíblia fala de multiforme graça e não de uniforme graça. Nosso Senhor é um Deus de coisas novas. Ele utiliza métodos novos. Se quisermos um avivamento verdadeiro, a igreja no Brasil precisa aprender a ouvir a voz do Senhor e obedecer. O que o Senhor deseja para nós, como igreja? Nesse país é específico. Devemos descobrir e nos enquadrarmos nas condições que Ele estabeleceu para que haja o avivamento. Além disso, o avivamento começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Começa dentro do coração de cada um de nós, que se quebranta, que se dispõe para o Senhor. Logo, não adianta fazer barulho, falar em línguas estranhas, rodopiar em cultos, e esse mover não for produzido realmente pelo Espírito Santo e não vier acompanhado do quebrantamento, santificação, temor a Deus, graça e alvos específicos estabelecidos por Cristo e a cabeça da igreja. Em quarto lugar, o avivamento só acontece como resultado de uma constante e intensa busca. Buscar é uma ação em prol de um objetivo. E como se deve buscar o avivamento? Em Atos 1,14, vemos que as pessoas que obedeceram à ordem de Jesus em Lucas 24:49, sobre ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, perseveraram unânimes em oração e súplicas. Destacamos aqui 3 coisas. Primeiro, a unanimidade. Unidade da igreja. Segundo, a oração e as súplicas. Terceiro, a perseverança. Em Efésios 4, do 4 ao 6, Paulo observou que há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo onde todos os membros trabalham de acordo com a orientação da cabeça, Jesus, em prol daquilo que ele estabeleceu como missão para este corpo: promover a edificação de cada cristão e anunciar o evangelho aos que ainda não fazem parte desse edifício espiritual, a fim de que tenham oportunidade de reconhecer Jesus como Filho de Deus,
Salvador e Senhor, que possam ser salvos, fazer parte da igreja e ter a vida eterna. Contudo, não há unidade quando em uma igreja o pastor presidente de uma coisa e o superintendente, os dirigentes da congregação, os obreiros ou os líderes do departamento feminino querem outra, divergindo entre si e não chegando a um consenso. Como esperar um avivamento de uma igreja dividida? Se queremos uma renovação espiritual e poder para mudar nossa vida e impactar de outros, devemos buscar a unidade de amor e de seu propósito. Como os irmãos da igreja primitiva buscaram o Senhor? Perseverar unânimes na oração e nas súplicas. Orar é falar com Deus, contar-lhe os nossos problemas, aflições, anseios e ouvir o que Ele tem a dizer. Deus tem muitas maneiras de falar comigo e com você, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, orando. Você sabe o que é suplicar? É pedir de maneira humilde, insistente, implorar, rogar encarecidamente que Deus atenda o nosso pedido. Era isso que os primeiros cristãos faziam, bem como os crentes do Antigo Testamento. Quando alguém tinha uma necessidade veemente e precisava de uma resposta urgente da parte de Deus, rasgava seus vestes, vestia-se do pano de saco e colocava cinzas sobre a cabeça para demonstrar constrição, humildade e dependência de Deus. Ora, você pensa que a constrição era uma exigência apenas da antiga aliança? Então, atente para a recomendação em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. A despeito de saberem disso, muitos cristãos não querem separar um tempo para ler a palavra de Deus e meditar sobre ela. Tampouco orar, suplicar aquele que nos criou. Não querem dobrar seus joelhos, colocar a cara no pó e clamar o Deus. Querem poder, mas sem ter força e esforçar-se para buscar ao Senhor. Alguns só oram quando estão prestes a dormir. Orando desta forma, o máximo que alguém irá conseguir será adormecimento e não avivamento. O cristão que ora conhece a voz do Senhor, tem comunhão com Deus, direção e resposta. Ele não anda em rumo por aí, temeroso pelas lutas, porque sabe quem é Deus e como Ele age ao seu favor. Mas quem não ora normalmente é morno na fé e vive às voltas com lutas e mais lutas sem quase nenhuma perspectiva de vitória. A oração é uma arma espiritual importantíssima. Foi por ela o segredo do sucesso de muitos heróis da fé. Por isso, Satanás está sempre trabalhando para que não oremos, ou que oremos de maneira incorreta e ineficiente. Afinal de contas, cristão que ora é abençoado. O que não ora é derrotado. Cristão que ora é renovado. O que não ora é morno. O avivamento está tardando. Você se sente pequeno, fraco, insignificante diante das lutas. Só há maneira de buscar fortalecimento para a sua fé e sentir crescendo em estatura espiritual. Ore, suplique a Deus por sua causa. Separe um tempo para falar com o Senhor e ouvi-lo. Humilhe-se diante dele e ele, ao seu tempo, vai te exaltar. Além de orar, quem está buscando um avivamento deve caminhar apoiado em duas colunas: a fé e a perseverança. Em Mateus 21, 22, Jesus ensinou que tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos. E em Mateus 7, 7, ele instruiu os seus discípulos a perseverar. Diz o Senhor: pedi e dá-se-vos-ás, buscais e encontrareis, batei e abri-se-á-vos-ás.
Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo também ensinou: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Se ele falou isto, é porque a nossa tendência é fazer exatamente o oposto nessas três situações. Ficamos tristes enquanto esperamos o cumprimento das bênçãos de nossa vida, sermos impacientes na tribulação e interrompemos as nossas orações. Em Efésios 6,18, aprendemos que a oração deve ser constante. Se a oração deve ser constante, quem ora deve perseverar. Essa ideia é reforçada em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim: orai sem cessar, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Começa. Qualquer coisa pode ser fácil, mas dar continuidade ao que começou pode ser muito difícil, porque exige constância, fé e esforço da nossa parte por meio das lutas, dificuldades e incredulidade alheia. E por causa da inconstância que existem pessoas que chegam para o pastor e dizem: vou começar um trabalho aqui na igreja, vou organizar uma equipe de evangelismo e sair por aí evangelizando, o Senhor me abençoa? O pastor responde: sim, abençoa. De que mais você precisa? Então todos os recursos são disponibilizados para o grupo. Contudo, 3 meses depois, o trabalho é paralisado, porque a maioria desanimou ante as dificuldades. Não devemos agir assim. Nosso trabalho é comparado a de um agricultor que, com fé, perseverança e esperança, trabalha arduamente para arar, semear e irrigar a terra, mesmo não colhendo de imediato os frutos do seu trabalho, visto que cada semente tem o seu tempo de maturação. Devemos esforçar-nos a manter a perseverantes até que Deus faça aquilo que Ele deseja por nosso intermédio. Temos que manter-nos fiéis a Deus, ao trabalho que começamos para Ele e aos alvos estabelecidos, sabendo que Deus não tem prazer naqueles que recuam, e sim naqueles que avançam, crendo que Ele se dará a vitória. Em último lugar, para que haja avivamento, algo deve mudar, a começar pelo nosso interior, pela nossa maneira de pensar, sentir, desejar e agir. Em Atos 4:31 está escrito: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Mover é deslocar algo do lugar em que está, provocando mudanças. Quando aqueles primeiros cristãos reunidos no cenáculo oraram, o lugar foi abalado com a presença de Deus, que se manifestou de modo tremendo, enchendo-os de poder e marcando a vida deles de tal forma que nunca mais foram os mesmos, pois passaram a testemunhar sobre Cristo como nunca antes. O avivamento nos leva a sair da mesmice espiritual em que vivemos, da estagnação em que estamos habituados. Então o nosso culto a Deus não é mais um mero ritual ou rotina religiosa. É uma celebração ao Deus vivo e verdadeiro que está em nosso meio, que nos ama e move-se a nosso favor, reagindo favoravelmente à nossa busca por Ele. Isso foi o que ele prometeu em Jeremias 29, dos versículos 13 e 14. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Por que está acostumado a fazer sempre a mesma coisa na tua igreja? Dirige um grupo de estudos, um departamento coral, dá aulas na escola dominical, costuma fazer visitas aos novos convertidos. Glória a Deus por tudo isso. Mas tem uma notícia para lhe dar. Deus
quer movimentar a sua vida, quer usá-lo em novas áreas, em novos projetos, em novos. Quando o avivamento vier, Deus vai mudar o seu ser e levá-lo a desfrutar de coisas novas. Quando Deus despertar a sua igreja nesses últimos tempos que antecederam a volta de Jesus, Ele vai sacudir muitos cristãos que estão tendo uma vida aquém do que deveriam, acomodados à sua repetitiva rotina, sem poder ser milagres. Ele vai levá-los a superar barreiras impostas por tradições religiosas, legalismos, crises. Vai promover a união do corpo de Cristo e levá-lo a anunciar o Evangelho como nunca, no poder, na graça, na autoridade do nome de Jesus e testificado pelo Espírito Santo. Muitas pessoas vão converter-se e ser tratadas pela igreja do Senhor. Eles também vão crescer na graça e no conhecimento de Cristo, ser cristãs, maduras e dar muitos frutos para a glória de Deus. Isto é avivamento, despertamento, é ação do Espírito Santo, a qual tem a ver com movimento, mudança. O avivamento de que precisamos para os dias de hoje é esse, esteja preparados. Outro desejo de ser renovado espiritualmente. Busque o avivamento com fé. Ore, fale com Deus. Senhor, o que queres mudar em mim? O que precisa ser movido ou removido do meu ser? Onde quer usar-me? O que queres que eu faça? Seja obediente ao Senhor, permitindo que Ele trabalhe como quiser, para produzir um avivamento autêntico em você, na sua igreja. Esteja aberto a mudanças que o Senhor irá efetuar para melhorar a sua vida. Deus quer mover-nos, quer levar-nos à maturidade espiritual e à realização de muitas coisas em seu nome. Ele deseja usar-nos de maneira diferente, especial, quer arrancar da mesmice. Quando o avivamento vier, nunca mais seremos os mesmos. Será um tempo de comunhão, adoração, alegria, milagres, crescimento da igreja e expansão do reino de Deus aqui na terra. Então certamente diremos, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Você é um cristão avivado? O Espírito Santo tem tido proeminência em sua vida? Para que o avivamento aconteça, os cristãos têm que estar cheios do Espírito Santo. Como sabemos que uma pessoa é cheia do Espírito? Por ela falar línguas estranhas ou profetizar mais do que as outras? Não! Estas são algumas das evidências, mas não são as únicas. Podem ser forjadas. Mas há outros indicadores mais seguros, como a manifestação do fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Na vida da pessoa e a exibição das seguintes características: semelhança com Cristo, temor a Deus, regenerosidade, desapego aos bens materiais, preocupação em anunciar a palavra aos outros, o uso dos dons e da autoridade espiritual. A pessoa cheia do Espírito Santo manifesta o profundo desejo de ser semelhante a Cristo e no que tange a seu caráter e as suas obras. Foi por causa da sua semelhança com Cristo que os do caminho, como eram conhecidos, os primeiros seguidores do Senhor, foram chamados pela primeira vez cristãos, que significa pequenos cristos. Eles foram designados assim porque se pareciam com Cristo, imitavam o seu modo de ser, de falar e de agir. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem desejo de imitar o seu Salvador. Por isso que Paulo fez e ensinou: dai ele ter recomendado, sede seus imitadores, como também eu de Cristo. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo: pode imitar a mim, pois eu sou parecido com Cristo.
Paulo reforçou essa ideia em Filipenses 4,9, quando exortou: o que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. É preciso muita convicção de que a sua vida está pautada na vida de Cristo para recomendar tal coisa. Contudo, lamentavelmente, o que vemos hoje é muita gente, inclusive, que se diz cristã, querendo imitar artistas e celebridades, que não tem nada a acrescentar, em vez de imitar Cristo, que foi um modelo para todos nós de humildade, verdade, amor, altruísmo, justiça, nobreza de caráter, misericórdia, bondade e humildade. Já uma pessoa cheia do Espírito Santo quer e consegue imitar seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a Ele a glória. Outra marca da vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o temor a Deus. Por isso, ela se esforça para não pecar e batalha para não desagradar e ofender aquele que amou primeiro, salvou e deu-lhe uma nova vida. E quando involuntariamente peca, ela fica triste, arrepende-se, pede perdão e muda seu comportamento. Essa pessoa realmente demonstra ter temor a Deus, mas quem erra e fica tentando apresentar desculpa para o seu pecado, demonstra que no fundo não se quebrantou nem arrependeu-se. Quer apenas se auto-justificar, uma vez de receber a justificação que vem pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Logo, temer a Deus não é ter medo de um Deus vingativo e iracundo, que deseja acabar com alguém no primeiro erro deste. Temer a Deus é reconhecer a soberania e a grandeza do Senhor e ser submisso a Ele, sabendo que o justo juiz nos será vendo o tempo todo e um dia vamos prestar-lhe conta das nossas palavras, pensamentos, ações e omissões. A pessoa que teme a Deus introjeta em seu ser marcas de caráter de Deus, que passam a fazer parte do seu caráter, da sua história, da sua vida. E é por isso no Salmo 112, versículos 4, está escrito que o homem que teme a Deus é piedoso, misericordioso e justo. E sabe qual é o resultado prático na vida de quem teme a Deus? A sua descendência será abençoada e poderosa na terra. Outra característica da pessoa cheia do Espírito Santo é a generosidade, a liberalidade, o desapego aos bens materiais. Isso ocorre porque ela valoriza mais o espírito e eterno do que o material e transitório. Assim ela busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, atentando para que o Jesus ensinou em Mateus 6:25, 31 e 33, que diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Hoje, porém, há pessoas dentro da igreja que só faltam pedir a Jesus para ele não voltar agora, porque elas têm tanta ganância, amam tanto dinheiro, que estão presas às coisas terrenas e que só usam sua fé em Deus para tentar obter bens materiais. E há outras que acham que o Senhor não as ama porque não lhe deu a casa, o cargo, o salário, o cônjuge que eles sonhavam. As pessoas de ambos os grupos não amam nem servem a Deus verdadeiro, servem aos seus deuses materialistas, a Mamon. Parece que nunca levaram o que Paulo disse em 1 Coríntios 15:19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos mais miseráveis de todos os homens. O evangelho está sendo anunciado por aí. Que evangelho é esse? Um evangelho de negociatas, de tomar lá da cá,
de que só reivindica coisas materiais, o evangelho que venha para Jesus para conseguir um bom casamento, um carro novo, uma casa própria, uma cura. Sei que Jesus pode dar tudo isso àqueles que o seguem, mas não é essa a essência das boas novas da salvação que ele pregou. Não foi essas coisas corruptíveis que Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar. Foi para nos assegurar perdão, paz, comunhão com Deus e vida eterna. Precisamos de um avivamento que leve as pessoas a imitar Cristo e temer a Deus e a ser desapegadas dos bens materiais, a fim de que voltemos ao primeiro amor e o espiritual seja priorizado. Então exclamaremos como o salmista: como o servo bramas pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando te trarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então teremos fome e sede de Deus se Ele se manifestar a nós poderosamente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está preparada para o sobrenatural de Deus se manifestar na vida dela. Precisamos de um avivamento para que as pessoas estejam cheias do Espírito Santo. Além de ser semelhante a Cristo, de temer a Deus e priorizar as coisas espirituais e eternas. Uma pessoa avivada sente desejo de compartilhar com outras a palavra de Deus. É isso que vemos em Atos 4. Após os cristãos serem revestidos do poder do Espírito Santo, do dia de Pentecostes, eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O avivamento traz fé e coragem para a proclamação do Evangelho de maneira convicta e inequívoca. Contudo, muitos se mostram fervorosos dentro da igreja e quando estão fora, em seu trabalho, em sua escola, em seus afazeres diários, sequer se identificam como cristãos ou falam de Jesus. Tem medo de assumir suas crenças, de ser menosprezados, ou não compartilham o Evangelho com ninguém, porque eles mesmos têm dúvida quanto à verdade. Como, pois, poderemos invocar aquele que não creram? Como crerão aqueles que não possam ouvir? E como ouvirão os que não possam pregar? E como convencer outro de que o estilo de vida cristão é o melhor que se vive, de modo conflitante com aquilo que se afirma crer? Com quem em Deus lhe obedece, vive e morre por essa verdade, em vez de esconder-se e esquivar-se. Estamos precisando de avivamento, para que os cristãos acordem para a realidade de que pecam o medo, a vergonha, a incredulidade e anunciem o Evangelho como graça, ousadia e poder, deixando de ser omissos. Afinal, enquanto muitos cristãos estão preocupados apenas consigo mesmo, milhares e milhares de pessoas estão bem perto, desesperadas, doloridas, precisando de uma palavra de conforto, de alívio, esperança, salvação, mas eles não estão nem aí para isso. São indiferentes ao seu próximo e ao apelo de Cristo. Nunca foi tão fácil pregar o Evangelho. A violência, a desagregação familiar, as drogas, o desemprego, a corrupção, a fome, os desastres naturais, tudo isso nos concede oportunidades para falarmos de Jesus, do seu amor e do seu plano de salvação. O cristão deve lançar a semente do Evangelho e deixar o Espírito Santo trabalhar. Precisamos de um avivamento para não perdermos nenhuma oportunidade que passa na nossa frente. Certa vez, um vigia da igreja, quando 2 pneus do carro de um amigo estouraram. E ele só tinha um step. E a 100 metros dali havia um posto, mas já estava fechado. Tinha um vigia. Então esse meu colega perguntou: amigo, posso deixar meu carro aqui no posto? Amanhã eu volto para buscar. O vigia concordou. Em seguida, ele foi para o outro lado da rua pensando: Senhor,
em que esses 2 pneus que não furaram à toa, será que tu queres me usar para falar alguma palavra? Se for isso, que a pessoa pare para mim espontaneamente. E ele ficou parado. Passou um táxi livre, mas não parou. E ele também não fez nenhum sinal. Tornou a orar: Senhor, não sei como vai ser, mas o táxi terá que parar aqui. Passou o segundo táxi, também não parou. Depois de 35 minutos, veio outro táxi que parou 2 metros na frente desse nosso colega. Desceu um casal. Ele deu um passo adiante e disse: amigo, estou precisando ir para casa. Os pneus do meu carro furaram. Já é tarde. Vou deixar o carro no posto e amanhã voltarei para consertar os pneus. E o motorista disse: pode entrar. Assim que ele entrou no carro, disse: amigo, eu sou um pastor. E quando os pneus do meu carro furaram, eu sabia que Deus me usaria para falar de Jesus para alguém. Eu pedi ao Senhor que ele fizesse o carro desta pessoa parar perto de mim. E você foi o único táxi que parou. Isso significa que Deus quer tratar com você. A essa altura da conversa, o motorista já se derramava em lágrimas. Há 20 anos ele se desviava dos caminhos do Senhor, ao envolver-se com drogas. Enquanto nos aproximávamos da casa, continuou pregando para ele e depois orou com ele dentro do carro. 1 ano depois, em uma casa de recuperação para usuários de drogas, no Rio de Janeiro, levou um grupo de recuperados a esta igreja para louvar a Deus. E de repente, um deles, bem arrumado, sorridente, começou a fazer um sinal que queria falar com o pastor. Assim que o culto terminou, ele deu um abraço, chorou e disse que era o motorista de táxi a qual aquele pastor tinha falado de Jesus na noite em que os pneus do seu carro haviam estourado. E Jesus agiu na vida daquela pessoa, o libertou das drogas e restaurou a sua vida. O Evangelho é a verdade e o poder de Deus para mudar vidas. Precisamos de um avivamento para termos compaixão pelos perdidos, pregando a tempo e fora de tempo para eles, a fim de que o Senhor resgate aqueles que estão indo para o inferno. Essa é a missão da igreja: cumprir e ide de Jesus. Em Atos 4:33 está escrito: e os apóstolos davam com grande poder testemunhos da ressurreição de Jesus e que todos eles havia abundante graça. Precisamos de um avivamento para que todo cristão tenha certeza de que pode, em nome de Jesus, orar, dar testemunho de sua fé, liberar palavras para abençoar os outros. Não é necessário nenhum outro intermediário além de Jesus para alguém se achegar a Deus e ser ouvido por Ele. O Senhor não conta com os testemunhos, a oração e o evangelismo feito por pastores e outros líderes da igreja. Ele conta com você também, onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha. Deus deseja dar-lhe poder, graça, dons, talentos e autoridade para você testemunhar sobre Cristo e para que Ele, ao liberar uma palavra com base na palavra de Deus e na sua experiência com o Senhor, o Espírito Santo confirme, trazendo quebrantamento, cura, libertação, salvação a quem estiver ouvindo você. Creia nisso em nome de Jesus. Se foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se é obediente a Deus e a sua palavra, você tem o Espírito Santo. E se ele lhe concede discernimento, graça e autoridade para falar e agir como representante de Jesus nessa terra, Jesus revelou aos seus discípulos: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Foi crendo nessa realidade espiritual que duas adolescentes da igreja do pastor Marcos Antônio, durante o evangelismo na noite de Réveillon, na praia de Copacabana, repreenderam o demônio de uma mulher possessa, dando testemunho tremendo do poder de Deus à multidão que ouvia as previsões da capetada. Quando o demônio se abateu, alegando ter sido amarrado, uma das jovens cristãs explicou: olha, pessoal, quem amarrou esse demônio foi o Senhor Jesus. E quem tem todo o poder para libertar, curar e dar uma vida nova a vocês, só Ele conhece o futuro de cada um aqui. Carregue a vida a Ele. Senhor Jesus, manda um avivamento para a tua igreja, a fim de que possamos dar um testemunho poderoso e impactante, sempre que tivermos uma oportunidade. Gera em nós o desejo de sermos avivados, de orarmos e buscarmos avivamento genuíno. Dê-nos fé, perseverança e graça para continuarmos insistindo até recebermos renovação espiritual. Faz uma mudança radical em nós, Jesus. Enche-nos do teu espírito de amor, ousadia e autoridade para anunciarmos o evangelho ao nosso próximo. Conceda-nos dons espirituais para edificarmos a igreja e promovermos a salvação dos que convivem conosco, como a unidade de corpo de Cristo. Assim seu nome será glorificado e o teu reino expandido aqui na terra. Em Atos 4, 32 a 35, está escrito: e era como o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas que eles comuns. E nem todos eles havia abundante graça, não havia, pois, entre eles necessitado algum, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Era o coração e a alma da multidão que criam em Jesus. Havia uma profunda comunhão, amor e confiança entre os primeiros cristãos. Consequentemente, havia graça e uma tremenda unção de Deus, pois, como é dito em Salmo 133, de 1 a 3, quão bom é, quão suave, e que os irmãos vivam essa união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união faz a força. A igreja de Jesus Cristo, como um corpo espiritual que trabalha por uma finalidade comum, precisa de membros bem ajustados e de coesão em relação às suas metas e aos seus objetivos. Não basta pregar sobre a verdade, é preciso vivenciá-las. É por isso que precisamos de avivamento, para que haja uma profunda comunhão na igreja de Jesus e manifeste poderosamente em seu meio. E as pessoas reconheçam que o evangelho é maravilhoso e prático. É perfeitamente possível viver à luz dele. Mas não falo de uma comunhão superficial, de reunir-se no mesmo lugar e prestar culto a Deus, ou de mera concordância com as ideias alheias. Refiro-me à comunhão profunda a qual Paulo aludiu em Colossenses 3, 12 a 16. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados num corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, como salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça
em vosso coração. Por que Paulo usou palavras estranhas? Porque estranha fala de profundidade. É uma coisa que está escondida e bem arraigada, enraizada, sendo difícil de arrancar. Se estivermos revestidos, ou seja, duplamente vestidos de estranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, o Espírito Santo dominará nosso ser. E nossa comunhão com nosso irmão na fé não será algo superficial. Portanto, não poderá ser abalada por qualquer lapso humano ou desentendimento. Para que haja comunhão profunda e unidade na igreja, cada cristão precisa estar revestido de estranhas, de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade para suportar e perdoar o outro, promovendo o crescimento e a edificação do corpo em Cristo. Ainda existem muitos cristãos imaturos e superficiais que dizem: não falo com aquele irmão porque ele não me deu a paz do Senhor. Ou se opõe ao outro porque acha metido, antipático e sai falando mal dele para todo mundo. Isso é cristianismo? Às vezes, aquela pessoa que alguém imagina antipática, está vivenciando um problema sério. E em vez de aproximar-se dela para ver o que pode ajudar-lhe, uma palavra de ânimo, consolo, o cristão imaturo já sai julgando, condenando e aplicando a pena. Mas Jesus não nos instituiu juízes uns dos outros. Antes fomos chamados a crucificar nossas paixões, a corrigir nosso olhar, que só vê o que está ao alcance dos nossos olhos e nos interessa, a amar, porque o amor é o vínculo da perfeição. Como lembrou Paulo, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Tendo em vista a importância da comunhão para a saúde espiritual e a obra de Deus por intermédio do corpo de Cristo, vamos analisar alguns princípios que devem ser observados por quem quer usufruir de uma profunda comunhão com seu irmão na fé, que os quais a comunicação, a disposição para ajudar o outro, a promoção da paz, a cooperação, a aceitação do outro, a convivência com os irmãos, o exercício do perdão e a doação. Se você quer usufruir de uma profunda comunhão com seu irmão, fale com ele, converse. Estabeleça que ele é um canal de comunicação e por meio da fala, dos gestos, das nossas atitudes, que nos comunicamos com Deus e com nossos próximos, construímos e mantemos relacionamentos. Comunicar o quê? Em Efésios 4:25 e Colossenses 3:9 e 10, somos instados a rejeitar a mentira e a falar a verdade sempre. Fale a verdade, seja sincero e simples, como recomendou Jesus em Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Contudo, seja amável com a pessoa como gostaria que ela fosse com você. E espere para falar a hora certa, no momento oportuno e adequado, quando ela poderá ouvi-lo com calma. Não constranja ninguém, falando de qualquer modo e na frente de todo mundo. Como ensina a palavra de Deus, como é preciosa a palavra dita a seu tempo. A verdade é para edificar o outro e não para destruí-lo. Portanto, essa arma espiritual que liberta não deve ser empunhada com arrogância, desprezo pelo outro. Antes deve ser usada com amor. Além disso, cria o hábito de falar sobre as coisas boas, conforme nos ensinou Paulo em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que a ouvem. A comunicação, o primeiro princípio é para cultivarmos uma comunhão profunda com nossos irmãos. E o segundo princípio é a disposição para ajudar o nosso próximo. Ajudar é auxiliar, prestar socorro, servir, mas também suportar o outro, facilitando para que ele se relacione conosco.
Fazemos isto quando aplacamos a nossa ira e crucificamos as nossas vontades mesquinhas em prol do outro. Quando somos altruístas e quando suportamos as fraquezas dos fracos e não agradamos a nós mesmos. Existe até pastor que diz que só quer cristãos fortes e maduros na igreja dele. Isso é besteira. O fraco precisa ficar perto do forte para ser fortalecido. O imaturo precisa conviver com o maduro na fé para crescer também. A comunhão profunda promove isso. É desse tipo de ajuda que todos nós precisamos. Ninguém é perfeito, nem autossuficiente. Ninguém nos basta. Somos membros um dos outros. Somos um corpo. E para que não haja divisão no corpo, cada membro deve ter igual cuidado uns com os outros. A palavra de Deus nos recomenda: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Em outras palavras, naquilo que depender de nós, devemos ter paz com todos. Se o outro não quiser, é problema dele. A paz é a condição para que o amor e o diálogo fluam, promovendo a comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Deus já nos perdoou, permitindo que estejamos em paz com Ele e com todos nós, a fim de relacionarmos melhor uns com os outros. E o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Devemos promover a paz, reconciliação das pessoas, umas com as outras e com Deus, e o amor. Afinal, Jesus deixou bem claro, em João 13:35, que a marca dos seus discípulos seria o amor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus é o príncipe da paz. Como seus embaixadores, sejamos, pois, promoventes da paz. Somos cooperadores de Deus. Cooperarmos com Ele para que a obra da salvação seja operada em nós e em outros. Cooperar é colaborar com o outro em prol de um objetivo comum. É ajudar a facilitar o trabalho de outrem sem a pretensão de receber os méritos. Jesus tinha muitos homens e mulheres como seus discípulos e cooperadores. Os apóstolos, também Paulo, em Romanos 16, chega a citar uma lista de 32 cooperadores de seu ministério, fora os nomes que ele cita em outras cartas. Isto assinala que ninguém faz nada sozinho. Precisamos um dos outros e de uma profunda comunhão de amizade que nasce da cooperação. A igreja precisa da cooperação dos cristãos. Peça a Deus para ser avivado e para usar melhor seus dons e talentos, cooperando com Ele para a divulgação do Evangelho e a salvação de muitas almas. Você se sentirá muito feliz com isso e integrado à família de Deus. A Bíblia nos revela que a sabedoria e a graça de Deus são multiformes, ou seja, manifestam-se de muitas formas. É por isso que existe uma infinidade de ecossistemas, de cores, odores, de minerais, animais, vegetais, de seres humanos, de dons, talentos e habilidades. Apesar de certas características comuns a certas espécies e grupos, o Senhor não criou coisas em séries, Ele criou indivíduos, verdadeiras obras de arte da engenharia divina. Não existem pessoas iguais, por mais parecidas que elas sejam fisicamente e por mais afinidades que tenham. Somos indivíduos, seres únicos, subjetivos. Daí a exortação de Pedro: cada um administre os outros o dom como recebeu, como dons despenseiros da multiforme graça de Deus. A despeito de sabermos isso, em nosso meio há muitas dificuldades de aceitar a diferença entre as pessoas. A maioria quer que todo mundo seja igual a ela. Sabe por que existem pessoas que desejam a uniformização? Porque tem medo da diferença. Não querem enxergar as qualidades dos outros, que as obrigam a reconhecer as suas próprias limitações, inabilidades e carências, seus medos e fracassos.
Afinal, elas teriam de ceder, mudar, fazer concessões, exceder o perdão e a misericórdia para se relacionarem com outras. Se você é um cristão e quer crescer na graça e no conhecimento até a estatura de Cristo, tem que amadurecer na fé e ser mais flexível no trato com falar. Não pode impor suas ideias e seus projetos sem considerar a vontade e o momento do outro. Todo mundo tem dons, talentos, algo com que pode contribuir para o todo. Se você quer ser ouvido, aprenda a ouvir. Mesmo que tenha uma opinião diferente, respeite o outro. Você precisa aceitá-lo como ele é, para também ser aceito e trabalhar com ele em prol de algo maior. Como pode haver unidade, comunhão sem aceitação? Outro princípio que você precisa observar para usufruir de uma profunda comunhão com seus irmãos é conviver com eles. Em Atos 2,46 está escrito que os primeiros cristãos, antes do derramamento do Espírito Santo, perseveravam junto no templo e no partir do pão em casa. Os primeiros cristãos estavam unidos espiritual e socialmente. A última parte do versículo 33 de Atos 4 diz o seguinte: e em todos eles havia abundante graça. Esse é um dos resultados de uma comunhão profunda com nossos irmãos em Cristo. Você costuma reunir-se com a igreja para cultuar a Deus ou simplesmente falar sobre o que Ele tem feito na sua vida? Qual foi a última vez que bateu um papo com um amigo cristão ou convidou o irmão para almoçar na casa ou jantar na sua casa? Alguns cristãos têm muito mais amizades do que incrédulos do que com outros irmãos. Vivem saindo juntos, jantar para cá, festa para lá, mas a palavra de Deus nos ensina: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Outros cristãos não têm amizade com ninguém e na luta pela sobrevivência trabalham tanto que acabam se esquecendo de viver. Como poderão ter comunhão com Deus se não têm nem comunhão com os irmãos? Como vão crescer em conhecimento e na graça se não interagem com outras pessoas que estão sendo tratadas pelo Senhor? Precisamos imitar os cristãos primitivos, cultivando uma convivência saudável e pacífica com os nossos irmãos. Então o Senhor se manifestará em nosso meio, operando em nós o seu querer e o seu efetuar. Também precisamos de um avivamento para que os cristãos possam abundar em conhecimento e graça. Sabe o que é graça? É um favor imerecido. Implica amar mesmo sem ser amado. Amar o outro não porque ele nos ama, mas por causa do amor de Deus que está em nós. Esse era o tipo de amor que Paulo sentia pelos irmãos em Corinto, mesmo por aqueles que não entendiam o que criticavam. E por que entrevamos na declaração dele em 2 Coríntios 12,15? Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Na prática, é esse amor gracioso de Deus, o amor ágape, que nos permite perdoar o nosso próximo quantas vezes forem necessários, não importando a gravidade da ofensa. Não me refiro aqui a perdoar aqueles que nos distratou no momento de crise, quem falou mal de nós porque não nos compreendeu, estava chateado com a inveja, que não pagou o que nos devia. Há certos tipos de perdão que são tão bem mais difíceis de liberar. Não é fácil perdoar assassino de um filho nosso, um cônjuge que nos traiu, um pai que nos violentou emocionalmente ou fisicamente. Nesses casos, só estamos repletos da graça de Deus, mas mesmo assim, o Senhor requer isso de nós. Não é esta a condição para também sermos perdoados e restaurados por Ele? No Pai Nosso, a oração modelo, Jesus pediu: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ensinou: se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas.
Sabe por quê? Até na igreja há muita gente com câncer, depressão, insônias, problemas nervosos, de doenças psicoemocionais, porque não sabe liberar perdão para o pai ou para a mãe que maltratou na infância, para o amigo, o sócio, o cônjuge que o traiu. Prefere alimentar o rancor e deixar a raiz da amargura contaminar todo o seu ser, em vez de clamar a Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo para perdoar quem o ofendeu. Não é fácil perdoar. Somos nós que sentimos a dor, a humilhação de uma ofensa. Mas se Jesus foi capaz de morrer por nossos pecados, interceder por nós na cruz, dizendo: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Quem somos nós para nos recusar a perdoar quem nos magoou e ofendeu? Perdoar não é o mesmo que dar um tapinha nas costas de quem nos feriu e dizer que não foi nada. É assumir que doeu, mas que estamos dispostos a superar a dor, a mágoa, a humilhação e dar a outra face, outra oportunidade de a pessoa se relacionar conosco de forma diferente. O perdão é composto de dois elementos: o natural, que depende de nossa escolha, e o sobrenatural, que é da competência divina. O milagre da cura pela ofensa que sofremos ou que causamos a outrem. Quando esses dois elementos, a vontade humana de perdoar e o poder divino, unem-se, há perdão e cura da alma, das emoções, as feridas são cicatrizadas, o inconsciente fica sarado e o nosso amor próprio é recuperado. Somos libertos de todo sentimento de amargura, ficamos aliviados e perdoados, e podemos seguir em frente e ser tudo o que Deus projetou para nós. Há momentos em que só conseguimos perdoar se fizermos como Jesus fez, se renunciarmos a nós mesmos, suportando a dor, crucificarmos o nosso eu e pedirmos a Deus que faça a vontade dele e não a nossa. Não é fácil. Sempre haverá resistência para liberar o perdão. Será preciso esvaziar a alma da amargura, da tristeza e enchermos do Espírito Santo para perdoar. Mas ele nos ajudará. E venceremos independentemente das circunstâncias em que nos ofendeu, nos ame e nos peça perdão, quer ou não. Além disso, quando perdoamos espiritualmente, nós tornamos mais parecidos com Cristo. Emocionalmente, nos tornamos mais equilibrados e maduros, trabalhando melhor nosso relacionamento com nós mesmos e com o nosso próximo. Fisicamente, evitamos muitas doenças e financeiramente prosperamos, pois só então nossa oferta é aceita por Deus. A palavra de Deus nos ordena: amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Não amemos de palavras nem de línguas, mas por obra e em verdade. Dizemos que amamos alguém é fácil, mas demonstrar isso com atitudes concretas é o que realmente evidencia nosso amor. Deus provou o seu amor para conosco ao dar o seu único filho em resgate da humanidade. Daí é uma prova de amor, porque quem ama não busca os seus interesses, não é egoísta, é generoso e altruísta. Quem ama se vê como uma pessoa fortalecida por Deus, cheia da graça, apta a doar-se ao outro e compartilhar os recursos que tem para ajudar o outro que está em necessidade. É por isso que Tiago 1,27 afirma que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A despeito de saber disso, alguns cristãos ainda se esquivam de ajudar quando o irmão que há 10 anos serve ao Senhor na mesma igreja, em que eles é uma pessoa íntegra, trabalhadora, um dia se aproxima e confidencia: irmão, ajude-me, estou nervoso, pois estou desempregado, vão cortar minha luz porque a conta está atrasada e não tenho como pagá-la. Talvez não lhe seja possível pagar integralmente a conta, mas pode contribuir com R$10, R$20 para ajudar o irmão necessitado. Contudo, dizem apenas que vão orar por ele. Isso é cristianismo? Não!
Cristo nos ensinou e nos deu o seu Espírito, a fim de que tenhamos compaixão com os outros, assim como Deus teve misericórdia de nós, e em vez de condenar-nos, salvou-nos, enviando seu único Filho para morrer em nosso lugar. O que é compaixão? É simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de amenizá-la de alguma forma. Implica colocar-nos no lugar do outro, sentir com o outro a sua dor e mover-nos para ajudá-lo, como gostaríamos que fizesse conosco. Precisamos de um avivamento para que tenhamos compaixão uns dos outros e doermos um pouco mais de nosso tempo, de nossa compreensão, de nosso serviço, de novos bens materiais em prol daqueles que estão em condições piores que nós. Precisamos ter compaixão tanto de nossos irmãos como das almas perdidas. Precisamos manifestar a graça de Deus para amarmos mesmo sem sermos amados. Perdoarmos o outro quantas vezes foram necessárias, independentemente do tipo de ofensa. Termos compaixão e doarmos até que nos faz falta para abençoar alguém mais necessitado. Foi isso que cristãos da Macedônia fizeram para com os irmãos de Jerusalém, merecendo o elogio de Paulo. Atente para o relato da 2 Coríntios 8, dos versículos 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja na Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância em seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas a sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Os cristãos pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judeia. Isso é graça, isso é avivamento. Mais do que dar dinheiro à obra de Deus é doar-se. Apesar de saberem disso, muitos estão dando milagres, migalhas de ofertas e dizendo que amam a Deus, a obra evangelística. Para que estamos querendo um avivamento? Para que falar línguas estranhas, rodopiar na igreja, fazer barulho e aparentarmos mais espiritual do que os outros? O avivamento deve ser, em primeiro lugar, para que os propósitos de Deus para a minha e a sua vida, e por muitos sejam eles plenamente atingidos. Por isso, irmãos, eu queria que a igreja ficasse de pé nesse momento. Eu queria que todos que estão aqui ouvindo essa pregação, ouvindo esta palavra, se alimente dela, porque é o Espírito Santo de Deus que está levando até você a resposta que você necessita para a tua vida, a tua depressão, a tua tristeza, o teu desânimo. E vamos orar em nome de Jesus, para que esta palavra aplique em sua vida. Ó Deus, sopra o teu vento vivificador sobre a tua igreja, para que tenhamos o desejo de ser avivados, de crescer na graça e no conhecimento de Cristo, de ser semelhantes a Ele. Espírito Santo, ajuda-nos a orar, a buscar o avivamento genuíno, a ser obedientes a Ti e ao Teu chamado. Dá-nos dons, talentos, autoridade espiritual e disposição para pregar a Tua palavra, cooperar uns com os outros, promover a paz, o perdão, para doar mais de nós mesmos e usar os recursos materiais que Tu nos deste para ajudar o nosso próximo e abençoar a Tua obra. Que possamos viver o Evangelho em que afirmamos crer, concedermos poder para vencermos o mal, o pecado, as adversidades e para testemunharmos de Ti e do Teu glorioso amor, em nome de Jesus. Amém e amém.